provocações. Que palavra é essa? Por que não vem os gregos aqui falar provocações? Uma Medeia devia chegar aqui e falar assim, provocações, provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, o ano 15, este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social, provocações. Hoje nós temos aqui, em provocações, para nos provocar muito, sabe o quê? Um quirólogo. Quirólogo, vocês sabem o que é? É um sujeito que lê as mãos dos outros, um explorador da crendice alheia. Mas sempre tem um mas. A apresentadora de uma web TV baiana diz que o entrevistou e diz que não é nada disso, porque ele é um cientista que trabalha com a ciência. A afirmação é um pouco redundante, né? Mas vamos lá, vamos ver com ele. Ele tem o direito de falar o que ele quiser, como ele quiser, ele tem o direito de fazer o que quiser, porque com vocês ele é um quirólogo das celebridades, ele é Marcelo Menezes. Marcelo Menezes, antes de mais nada, quem é você? De onde veio? Para onde acha que vai? Boa. Eu sou um pesquisador das mãos. Eu me considero desse jeito, porque desde a minha adolescência eu ficava olhando para as minhas mãos e tentando entender se existia algum significado, os sinais, as linhas. Mas eu me considero um pesquisador. Eu venho da periferia de São Paulo, eu tenho como uma formação ser professor de capoeira, que eu acho que me trouxe bastante entendimento para a vida. E aos 23 anos, entre 23 e 24 anos, eu comecei mesmo a estudar livros sobre o assunto de quirologia e quiromancia. Então diz para nós que somos medíocres, o que é quirologia? Ok. É o estudo das mãos, né? Quiro é mão, logia é o estudo. Então, quando eu faço avaliação da constituição de carne, de osso, de pele, a temperatura, o tamanho dos dedos, tipos das unhas e as digitais, pertence à quirologia. Eu digo sempre, aquilo que não muda na sua mão. As digitais não mudam. A mão foi a primeira parte do corpo do homem a ser codificada, que foi em 1823 na Áustria, por um médico chamado Dr. Purkinje. Por isso que quando tiramos identidade ou passaporte, deixamos as digitais, que é uma forma científica de diferenciar qualquer um de nós do restante da humanidade. O que a quirologia tem de científico? De científico? Quando tiramos identidade, que você deixa as digitais. Né? Qualquer parte do seu corpo, por centímetro quadrado, se eu toco aqui, eu aciono 10 terminais nervosos. Qualquer parte da sua mão, porque você não tem só a digital na palma da mão, chama-se ápice capilar. Você tem a digital também na palma da mão. Tá? Qualquer parte por centímetro quadrado, quando você toca, você aciona 100 terminais nervosos, 10 vezes mais. Quer ver na prática? Quando você queima a pele, forma-se uma bolha e fica uma marca. Mas quando você queima a ponta do dedo, já deve ter queimado alguma vez, forma-se uma bolha e nasce a digital novamente. Ela não muda. Enquanto que essa é a diferença, isso que é muito legal entender, entre a diferença entre a quirologia e a quiromancia. A quirologia é o como, a quiromancia é o porquê. Que até é o mais fascinante da história, porque as linhas, elas mudam constantemente em suas mãos. Se você fotografar hoje suas mãos, ou escanear hoje suas mãos, e daqui 2, 3 meses fotografar novamente, ou escanear e comparar uma com a outra, você vê diferenças. Que antes não tinha uma linha, agora tem, nasceu uma paralela, ficou mais forte, nasceu uma bifurcação. Tudo isso tem um significado. Mas isso aí que é a parte que eu acho mais fascinante, que pertence à quiromancia. Isso dá dinheiro? Olha, eu acho que traz mais autoconhecimento. Acho que a busca não é o dinheiro. Eu digo que eu nunca deixei de ler uma mão por conta do pagamento da consulta. Isso eu nunca fiz e nem vou fazer. Já li mais de 16 mil mãos e não recebi todas, porque
Eu acho que não é essa a função. Eu vivo disso. E quantas celebridades te estenderam a mão? Nunca parei para contar, mas são bastantes, bastante. Alguma celebridade muito célebre? Acho que todas elas têm algo, né? Acho que tudo tem esse lado positivo e todas elas têm esse potencial aí de celebridade. E também célebre. Marcelo, é você mesmo que vai atrás ou você tem um esquema de divulgação? Não, eu acho que as pessoas me procuram. As pessoas me procuram. Quando eu comecei a atender na Bahia, há 8 anos atrás, que eu vou todo mês a Salvador, eu tive uma assessoria de imprensa lá, porque eu fui a primeira vez, se consultaram várias pessoas, eu fui a segunda vez, se consultaram mais pessoas. Aí eu resolvi assim, dar uma atenção e divulgar o meu trabalho em Salvador, onde eu tive bastante resultado e pude conhecer bastante pessoas importantes na área. Ser quirólogo cura os seus males da alma? Eu acho que cuida e não cura, acho que cuida. Eu acho que cuida, porque você passa a conhecer a si próprio, né? Acho que você passa a praticar o autoconhecimento. Segundo Jung, os 2 oráculos mais próximos do homem são as mãos e os sonhos, né? Tanto é que ele cita várias vezes esses valores. Então, acho que cuida. Tem algumas coisas que batem, tem algumas que não. Então, tipo, tem partes que eu acredito e tem partes que não. Olha, é assim, eu sou meio igual sou também, eu tenho que ver para crer. Cara, eu não tenho nada contra, cada um tem fé no que quer e cada um segue o que quer. A religião, muitas das vezes, também influencia as pessoas tanto pro lado ruim como pro lado ruim, entendeu? Parece que falam que você desenvolveu um método próprio de leitura das mãos. Como é que foi isso? Eu acho que isso é devido e é resultado dessas pesquisas. Porque quando se trata da quirologia, podemos dizer que é uma coisa só, tá? Quando se trata da quiromancia, não. Que é comprovado que a quiromancia se desenvolveu em várias civilizações, uma independente da outra. Como na China, na Caldeia, no Egito, na Grécia, na Índia. Então temos a quiromancia europeia, que tem como base de interpretação os valores da mão com os valores da mitologia greco e romana. Tem a quiromancia indiana. Tem a quiromancia chinesa, que inclusive já é utilizada na medicina chinesa há mais de 2000 anos. E tem a quiromancia astral. Então eu peguei todos esses valores e uni, utilizando sempre essa diferença da quirologia é o como, a quiromancia é o porquê, dentro da quiromancia utilizando essas 4 vertentes. Onde e com quem você estudou tudo isso? Boa. Eu comecei tudo autodidata, pesquisando, porque leram minhas mãos por 2 vezes e numa dessas tem um quirólogo, que era o Sebastião Rosa, que eu pedi que ele me desse aula. Ele falou, olha, leitura de mãos, quirologia, quiromancia, você tem que ler livros e ler mãos. Não tem essa história que alguém vai, é você que vai entender. E aquilo entrou na minha cabeça de um jeito que no dia seguinte eu já fui comprar livros e comecei a ler livros e ler mãos. Quer dizer, ler mãos, eu comecei a ler minha própria mão. Eu fiquei 2 anos lendo os livros que tinha no Brasil e procurando, identificando. Até passou um tempo, eu encontrei com ele, eu já estava lendo livros que ele não tinha lido ainda. É uma busca infindável, acho que cada vez mais vai buscando mais. Eu fui para a Espanha, eu encontrei livros. Eu fui para a América, para a Argentina, para o Chile, eu encontrei livros. Eu fui para a África do Sul, eu encontrei livros de quiromancia. Então, acho que é uma busca infindável. O que diferencia essas vertentes umas das outras? Ok. A quiromancia chinesa, ela tem um princípio de valorizar bastante o destino do indivíduo. Então, se na mão dele marca que ele vai ser um bom soldado, o que ele deseja, o esforço dele é para ser um bom soldado. No Ocidente, não. Na mão de um brasileiro que sai do interior, um paulista, né, vem para São Paulo, ele começa a trabalhar como ajudante, ele almeja
algum cargo ali, é diferente. Ele valoriza o livre-arbítrio. Então, assim, a quiromancia, a quirologia, no sentido europeia, ela mostra que o indivíduo muda as linhas da mão de acordo com a busca dele. Na quiromancia chinesa, não. Ele procura seguir o destino dele. Para a quiromancia védica, que é indiana, para ele é importantíssimo ter uma diferença muito grande entre a mão ativa e a mão passiva. Que a mão passiva é a mão hereditária que representa o karma, que traz tudo que ele herda de outras vidas passadas. E a mão ativa é o dharma. Então, para eles, a leitura de mãos é como que você vai viver em harmonia com o todo. Esse é o objetivo. É o guru que se faz a leitura de mãos e, para ele vai indicar como que o consulente vai viver melhor em harmonia entre o Sattva-guna e o Tama-guna. O Tama-guna é a natureza pessoal, é a índole do indivíduo. E o Sattva-guna é o todo. Segundo você, o homem que pensa tem os traços da mão diferentes do que trabalha pesado. Isso não é um pouco determinista demais? Não é que tem tem linhas, temos as 3 linhas primárias que todo mundo tem na mão. Seja um negro, um índio, um japonês, um camponês, não importa. Que são a linha da vida, a linha da cabeça e a linha do coração. Que são essas 3 linhas mais marcantes na mão. Tem uma linha secundária, que é uma linha que nem todo mundo tem, 60% da população mundial que tem essa linha, que é a linha do destino ou a linha do trabalho, que é quando o indivíduo tem uma atividade profissional que ele depende do intelecto. Então, aquele simples pescador, aquele simples apanhador de cacau, aquele simples lavrador que não depende do intelecto, só depende da força braçal, dificilmente ele tem essa linha. E quando ele tem essa linha, ele acaba sendo o chefe do grupo, o capataz, é o que coordena, é o que dirige o trator, é o que sabe ler, ele consegue escrever, anotar as coisas. Frase sua. O livre-arbítrio do Ocidente permite que o indivíduo modifique seu próprio destino. É a teoria do super-homem? Não! Não, porque escolhemos, todo dia escolhemos. A gente está sempre escolhendo. Eu acho que... e eu já encontrei várias mãos mesmo. Eu tenho registro disso, de mãos que mudam mesmo, as linhas mudam. Às vezes o indivíduo ele começa com um trabalho na vida que é a sequência do pai. Ele é advogado, que o pai é advogado também, inclusive é um sinal que marca na mão, quando a linha do trabalho nasce junto com a linha da vida, vê que ele tem essa influência. E chega um pouco mais adiante, aos 20 anos, aos 28 anos, aos 30 anos, essa linha para e começa uma outra linha, que é de uma segunda escolha que ele fez. Então ele concordou com a família e aquela formação, em ter aquele trabalho, depois ele vai e escolhe aquilo que ele tem vontade de fazer. Ele poderia também escolher dar continuidade ao trabalho que ele iniciou com a família. Por isso que eu acho que tem um livre-arbítrio aí, muda. Essas linhas mudam, de acordo com essas escolhas. O maior exemplo é quando eu morri. Eu morri lá nos Estados Unidos, dentro d'água, fiquei morto, afoguei, o americano me tirou, me fizeram respiração boca a boca, massagem cardíaca, fui para o hospital Harbor, lá de Los Angeles, fiquei 19 dias internado na UTI, mas Deus tinha um propósito na minha vida, eu creio, né, a espiritualidade. Então a espiritualidade não deixou meu espírito, ou a alma, transcender. Voltou ao corpo como Lázaro, né? Eu depois de morto não fiquei 4 dias morto como Lázaro, mas fiquei alguns dias e Deus me deu essa capacidade de reviver e viver essa intensidade da vida na felicidade de saber que a felicidade existe. Como estão no Brasil os estudos das mãos do jeito que você entende? Eu acho que está de uma forma que está com bastante expressão, claro. Acho que mostra uma... Porque até antes de vir para cá, eu estava verificando um livro que foi publicado em 1931 por 2 armênios que radicaram no Brasil, que inclusive tem mais de 170 mãos na época, e tudo autografadas, né? As mãos de Vital Brasil, as mãos de Roberto Marinho, de Afonso Pena Júnior, Miguel Couto, Franco da Rocha, que todos passaram por essa leitura de mãos e deixaram a assinatura. E contava o que o Brasil seria hoje, né? Então, com as mãos de hoje,
eu acho que, né, vendo o aqui e agora, eu acho que é tudo muito promissor, eu acho que a casca é super bonita, mas o interno ainda não é confiável. Qual o reconhecimento que isso que você diz recebe dos meios científicos? Depende. No Brasil, eu acho que estão avançando agora, porque esse estudo, como a quiromancia, ela é em outro, como na França, como na Alemanha, na Espanha. Isso é matéria em psicologia, é matéria em psicanálise. No Brasil, acho que o valor está sendo mais agora. Eu acho que estão olhando melhor, né? Você encontra bastante tarólogo, numerólogo, né? Você encontra poucos quirólogos, né? Porque eu acho que depende de um estudo, de uma pesquisa, eu acho que é mais complexo, eu acho que você tem que se dedicar mais, né? Estudei Freud e Lacan. Se o indivíduo é cético com a quiromancia, eu vou pelo lado científico. Você acha isso uma boa estratégia quirológica? Não, eu acho que é uma boa estratégia para poder conseguir entender o meu próximo. Porque se ele é cético, é lógico que ele vai entender melhor o que eu tenho a dizer pela quirologia. Mas se o indivíduo ele já não é cético, ele vai entender melhor pelo lado da quiromancia. Acho que é mais um entendimento do que uma estratégia. Os baianos são muito abertos ao autoconhecimento. Por isso que você, paulistano, se mudou para a Bahia? Eu não me mudei para a Bahia, assim, eu atendo uma vez por semana, uma vez por mês, uma semana por mês em Salvador, mas eu acredito muito mesmo que o baiano tem uma predisposição maior para o autoconhecimento. Ele tem esse entendimento. Eu atendo mais homens em Salvador do que em São Paulo. É muito comum um homem marcar a consulta em Salvador e ele vê como que é, ele vê que não é adivinhação, é autoconhecimento. E aí ele marca para a esposa, ele marca para a filha. Em São Paulo, procura a primeira mulher e depois ela conta para o marido, ou conta para o sócio. Eu acho que o baiano ele vive o sincretismo o tempo todo, a flor da pele, todos os dias. Então, para ele, aceitar mais um entendimento ou mais uma posição é mais flexível. Senhor quirólogo, é possível ler o futuro nas mãos? Sim, desde que entenda que o objetivo não é adivinhação, é autoconhecimento. Porque cronologicamente, na linha da vida, marca os períodos, né? Então, dá para você falar, se você tem 35 anos, se marca uma mudança aos 40 anos no trabalho, dá para falar, sim. Nesse sentido, dá para falar. Agora, se você lê um futuro terrível nas mãos de alguém, você diz de cara? Então, olha, eu tenho um princípio que eu falo que a verdadeira felicidade está na habilidade de ver com bons olhos. Então, eu não vou tirar o obstáculo da vida do indivíduo. Não existe isso, não existe tirar o obstáculo. Mas você pode dizer valores que ele possa passar melhor esse período terrível, entende? Tem uma história que você leu na própria mão, um acidente de ônibus em que quase perdeu a vida. Como foi? Eu comecei a ler mãos, estudar minhas mãos com 24 anos, isso aconteceu aos 28 anos. E eu reconheci isso na hora do acidente, marcava mesmo. Eu amputei um pé, eu uso uma prótese no pé direito. E meu grande entendimento na hora do acidente foi assim, poxa, esse é o acidente que marca em minhas mãos. E qual que foi meu grande ganho? Que eu acho que não se tira o obstáculo, não tirei o acidente de minhas mãos. Mas eu nunca lamentei o meu acidente, eu nunca reclamei de andar. Pelo contrário, eu agradeço por poder andar. Eu uso uma prótese e agradeço por poder andar. Eu nunca lamentei, eu vi várias pessoas já lamentando porque sofreu um acidente, porque sente dor. Eu não sinto dor fantasma. Eu acho que desde que eu fui para o hospital, minha saída, não tenho o que reclamar. Eu acho que o autoconhecimento fez que eu podia superar ou continuar vivendo sem depender disso. Você costuma viajar lendo a própria mão? Sim. Eu sempre, todos os dias eu olho para minhas mãos. Eu acho que não tem como. Todos os dias eu olho, eu vejo uma linha diferente, eu vejo um sinal diferente, ou que ficou mais forte, ou que ficou mais fraco.
Eu costumo. Todos os dias eu olho para minhas mãos. E alguma vez ela te agrediu? Já me agrediu, já. Porque o ego é terrível, entendeu? O ego é terrível, já me agrediu. Ainda não leu na mão como você vai morrer? Na verdade, eu não me preocupo com isso, mas tem um médico, Dr. Newton Pinto, de Salvador, que inclusive ele leu muitas mãos, ele morreu com 95 anos. E eu tive o prazer de ler as mãos dele e ele ler minhas mãos. E a primeira coisa que ele olhou na minha mão, ele falou assim, nossa, que lindo, você tem um final de vida feliz. Então, acho que eu nem questiono. Você é religioso? Eu tenho uma formação religiosa, né? Eu me formei na Igreja Católica, eu fiz primeira comunhão e depois eu sempre tive curiosidade por religiões, né? Sempre tive curiosidade, sempre me deu direito de ir no culto, de ir num terreiro de candomblé, de participar da missa, de conhecer. Mas eu me considero um sufista, eu gosto do sufi, aquilo onde que não tem dogma, não tem doutrina. Eu aprecio vários rituais, mas eu não me identifico com doutrina, com dogma. Quem maior mal causou ao mundo? A religião ou os bancos? Difícil, os dois. Os dois. É difícil, mas é aqui que ele veio primeiro a religião, o banco veio depois. Primeiro a religião, depois os bancos. Então me diga uma coisa muito simples. O que é a vida? É uma canção. É o que eu digo sempre. A vida é uma canção. Marcelo, o que é a vida? Por que eu disse que é uma canção? Porque quando você vive a vida como uma canção, é diferente. Você consegue viver o seu dia a dia. Quando você é apenas um robô, quando você está dentro de um sistema, você não vive a vida como uma canção. Então, acho que eu estou te respondendo mais como uma escolha do que exatamente como a sua pergunta. Eu acho que a minha escolha é que o importante é você viver a vida como uma canção. Tá bom, então daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Tá? Não foi uma grande perda, disse Guilherme, o conquistador, ao saber que o adivinho que o acompanhava morrera num naufrágio na costa da Inglaterra. O nosso adivinho não conseguiu prever nem o seu próprio destino.